Olá, graça e paz, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre oração. Você já parou para pensar se de fato a oração é poderosa? E se ela é poderosa, será que existem níveis diferentes? Será que a oração de uma determinada pessoa é mais poderosa do que a de outra? Ou será que a oração ela é uma promovedora da manifestação do poder de Deus? Já parou para pensar? Fique comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai falar muito sobre o poder pela oração e a oração cristocêntrica. Olá, bem-vindos ao canal, eu sou Deise Ferreira dos Santos e no vídeo de hoje vamos tratar sobre esse importante tema da vida de qualquer cristão, oração. A oração ela tem que ser uma prática presente no nosso dia a dia, ela tem que ser constante e diária. Na verdade, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, ela nos orienta a orar sem cessar. Como seria isso? Imagina que você está dormindo e está orando? Não é possível. Então, o que isso de fato vai significar nas nossas vidas? Pensar em oração, biblicamente falando, é olhar para o maior exemplo de oração já descrito em toda a Bíblia. Você sabe qual é? Se você disse que é o Senhor Jesus Cristo, você acertou. Jesus tinha uma exímia, exemplar vida de oração. Por diversas vezes ele se afastava da multidão, ele ia a alguns lugares onde ele pudesse encontrar ali tranquilidade para estar a sós com Deus. Como isso vai refletir na minha e na sua vida? Olhar para a prática de oração de Cristo é achar uma maneira cristocêntrica de orar. Mesmo Cristo sendo Deus em figura humana, ele nunca jamais perdeu a conexão com o Deus Pai. Em todo momento ele ora. Pensando sobre o que seria oração cristocêntrica. Na verdade, como o nome mesmo diz, uma oração cristocêntrica é aquela que tem Cristo como centro, ou seja, que se baseia na pessoa de Cristo e em como o Senhor Jesus orava. Se nós olharmos para os evangelhos, no próprio Pai Nosso, o Senhor Jesus cria um tipo de oração que não nos leva a pedir simplesmente que os nossos desejos sejam cumpridos, mas que se prevaleça em nossa vida o cumprimento da vontade de Deus. É isso que Jesus nos ensina no próprio Pai Nosso. Lá em Mateus, no capítulo 6, verso 10, está escrito: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E através desse modelo de oração cristocêntrico, nós somos convidados a nos despir dos nossos anseios pessoais para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Uma vida vigorosa de oração tende a revelar em nós um caráter mais parecido com o de Cristo, no sentido de se aproximar de Deus, não somente pelo que Ele pode nos dar ou pelo que queremos que Ele faça em nossas vidas, mas para que se cumpra em nós a vontade do Senhor. Não é interessante isso? Quando oramos com o coração alinhado com o Senhor, nós não pedimos só a nossa vontade, mas nós pedimos que esses desígnios de Deus se cumpram em nós. Olha o que a palavra de Deus revela em Jeremias 33:3. Clama a mim
e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Olha também o que diz a palavra de Deus aqui em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a palavra de Deus, ela busca um desprendimento do natural em busca da verdadeira alegria que está no reino de Deus. Nós precisamos entender que a oração é essa ferramenta espiritual apta para promover o sobrenatural de Deus na minha e na sua vida. É a prática da oração que vai fazer com que nós venhamos ter a confiança necessária em Deus para viver o extraordinário. E olha que coisa linda, porque a palavra de Deus nos diz em João 15, verso 7: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Veja que aqui diz que aquilo que nós pedirmos será concedido, mas desde que o Senhor permaneça em nós, as palavras de Deus permaneçam em nós e nós venhamos permanecer nele. Por quê? Porque nós estamos pedindo de acordo com a sua vontade. E assim, quando pedimos de acordo com a vontade de Deus, nos será feito. Diz ainda aqui em Marcos 11:24: tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Diz ainda aqui a palavra de Deus em Tiago 5:17-18, falando sobre Elias. Veja comigo o que aconteceu com Elias. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. O poder de Deus, ele vai se manifestar também através dessa oração vigorosa na vida de Daniel. Veja comigo também Daniel 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Resposta à oração de Daniel. O Senhor é aquele que move o céu em nosso favor. O Senhor é aquele que promove resposta à nossa oração. Aquele que clama ao Senhor, ele terá resposta. Por quê? Porque Deus diz isso na sua palavra. Você viu comigo em Jeremias 33:3. Aquele que clama ao Senhor terá a resposta do Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo de vida de oração. O Senhor Jesus, que sempre orou, vai manifestar esse coração que nos leva à presença de Deus e que nos ensina a permanecer na presença santa do Senhor. Jesus nos ensinou a orar e ele mesmo tinha uma vida de oração intensa. Lucas capítulo 5, verso 16 vai falar que Jesus se retirava para lugares para poder orar. Durante a sua vida aqui na terra, o Senhor Jesus, ele ofereceu orações e súplicas com lágrimas àquele que poderia livrá-lo da morte. Nós vemos isso inclusive no Getsêmani. Veja o que diz a palavra de Deus em Lucas 22:42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E até mesmo na cruz Jesus orou por aqueles que o crucificavam. Está escrito em Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo, não sabem o que fazem. O Senhor Jesus nos ensina que devemos orar por toda e qualquer situação da nossa vida. Jesus ora dando graças,
Jesus ora nos seus momentos de aflição. Jesus ora na hora da morte. Jesus ora pelos seus acusadores, por aqueles que o crucificaram. É essa vida de oração intensa e fervorosa que Deus quer promover em mim e em você. A oração e a resposta de Deus. Deus sempre vai responder às nossas orações feitas a Ele em nome de Jesus. Mas às vezes Ele pode nos dizer sim, às vezes Ele pode nos dizer não, e às vezes Ele nos diz espere. Precisamos estar atentos a ouvir a resposta do Senhor, bem como a acatá-la para nós. Em 1 João capítulo 5, verso 14 está escrito: e esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Assim como no Salmo 145, verso 18, também está escrito assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. E ainda em Filipenses, capítulo 4, verso 6, está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E afinal de contas, onde está o poder? O poder está na oração? O poder está em quem ora ou como ora? Pois a Bíblia Sagrada nos responde no Salmo 62, verso 11, dizendo assim: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Deus é o dono do poder. O poder não está em como eu orei ou em quantas horas eu passo em oração. O poder não está em que uma determinada pessoa orou. O poder não está porque quem orou foi um pastor, ou quem orou foi uma missionária, quem orou foi a diaconisa. Não tem nada a ver com cargo, nada a ver com a pessoa, mas tem tudo a ver com a palavra de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus. A oração é uma prática que precisa existir. Sim, a oração, ela é uma ferramenta eficaz e, nesse sentido, poderosa para a manifestação do poder de Deus. Não importa se você é pequenininho, se você começou hoje, se você ainda nem sabe orar. O que importa é que se você se lançar em oração, através de um coração sincero, através de uma vida sincera diante do Senhor, se você orar em nome de Jesus, se você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, dobrar os seus joelhos, o seu Pai que te vê em secreto, Ele vai contemplar, Ele vai ouvir, e nesse sentido há poder no fato de nós querermos uma vida vigorosa, fervorosa em oração, pelo poder que é manifestado através da oração. Por isso eu quero te recomendar uma leitura edificante. Eu li esse livro em 2021. Sim, em 2021. Esse livro que se chama Poder pela Oração. Esse livro. Esse livro é de um autor chamado E.M. Bounds. Esse livro aqui, meus irmãos, abençoa muito a minha vida, porque ele vai nos ensinar algumas coisas muito preciosas sobre oração. Futuramente eu quero fazer outros vídeos, se assim o Senhor me permitir, sobre oração, e eu quero trazer mais a fundo um pouco do que E.M. Bounds promove. A vida de oração, ela é
parte fundamental da vida do cristão. Um cristão que não ora é um cristão que está morto e promove uma teologia morta, enfraquecida, porque não se aproxima de Deus e não se dedica a Ele. Passar tempo em oração é passar um tempo dedicado ao encontro com Deus. Assim como nós nos lançamos no estudo da palavra, nós devemos também nos lançar em oração. As duas coisas caminham juntas para uma vida espiritual que promove em nós essa conversão sincera e que mortifica a carne e que faz o espírito estar vivo e vigoroso. O que eu tenho visto em diversas esferas são pessoas que se dedicaram muito à leitura e ao conhecimento, à busca do estudo teológico, mas que infelizmente quando essas pessoas não tiveram vida de oração, elas começaram a não crer no que a própria palavra revela e em algum momento de suas vidas elas partiram para uma teologia liberal. E é isso que eu não quero que aconteça com você que ama estudar a palavra de Deus. Você que ama a Bíblia Sagrada precisa ter uma vida de oração vigorosa. Leonard Ravenhill vai dizer para mim e para você: foi quando vocês deixaram a vida de oração, foi ali que vocês caíram. A palavra de Deus, ela acompanha uma vida devocional e uma vida de oração. Não perca essa comunhão da oração, não perca o prazer da oração, não perca o contato diário com o Senhor em oração, porque o estudo da palavra, ele só pode caminhar vivo e eficaz, como a palavra mesmo promove, se ele for acompanhado de uma vida de oração. Dedique-se à oração. Existe um poder de Deus que se manifesta quando nós oramos. Sim, existe. Antigamente, nas igrejinhas do Brasil afora, quando eu era pequenininha, eu costumava ouvir muitos crentes dizerem, e eu creio nesta palavra até hoje, e eles diziam o seguinte: mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. Quanto poder você quer? O poder não está simplesmente na oração, ou simplesmente em orar, ou simplesmente em quem ora, mas o poder está em Deus. E Deus derrama do seu poder em resposta à oração. Você crê nisso? Então vamos orar. Vamos orar nesse momento? Pai, eu oro te agradecendo, Senhor, por essa pessoa que assiste, Senhor, esse conteúdo e que se desperta para esse entendimento de que precisamos, Senhor, nos dedicar em oração. Que seja o Senhor, Pai, a trazer resposta à nossa oração. Que seja o Senhor, Pai, a manifestar o seu poder quando nós orarmos. Que haja uma igreja viva, triunfando, Pai querido, numa vida vigorosa e fervorosa de oração, para que o teu poder se manifeste na nossa fraqueza, para que aquele que chega caído até nós possa se reerguer, para que o teu poder que se aperfeiçoa em nós, Senhor, na nossa fraqueza, ele seja revelado e manifesto, para que em nome do Senhor Jesus possamos ver a resposta da nossa oração pelo poder que se manifestará quando nós orarmos por causa da tua graça, da tua misericórdia e da tua fidelidade para com a sua palavra. Ensina-nos a ter em Cristo um modelo de oração poderoso que nos leva, Senhor, a querer estar contigo, a querer estar perto de ti, Senhor.
Tenha misericórdia das nossas vidas. Não deixe, Senhor, que nós venhamos nos afastar de Ti, mas que através de uma vida de oração verdadeira e sincera nós possamos estar cada vez mais e mais junto a Ti, ouvindo o Senhor, ouvindo a Sua palavra e entendendo o Senhor, para que nós venhamos ser praticantes dessa palavra e não só ouvintes, porque nós não queremos nos enganar a nós mesmos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as oportunidades que muitas das vezes não aproveitamos para ter essa vida de oração fervorosa. E nos ajude, Pai, nos ajude para que de agora em diante a nossa vida de oração seja uma progressão em intensidade, em constância, em fidelidade para contigo. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindos, querido, ao meu canal. Eu sou Deise Ferreira dos Santos, espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Amo você em Cristo Jesus. Tchau.